Fala galera, estamos de volta aqui no canal para falar de algumas contratações que o Fortaleza tem anunciado aí para sua torcida, né? Alguns reforços, né? A janela de transferência vai se abrir agora no dia 18 de julho e muitos clubes estão já anunciando jogadores, né? Jogadores vão se apresentar aos clubes, assinar contrato, só vão poder ser registrados depois do dia 18 de julho. Mas só que isso não impede, né, dos jogadores treinarem nos clubes, né, para melhorar a forma física, a condição física. Afinal, a temporada europeia terminou, né, tem muitas equipes que vão trazendo jogadores aí de fora, né, outras ligas também da América do Sul, que se baseiam no calendário europeu, também já tiveram seu encerramento agora. Então tem uma turma aí do exterior, jogadores brasileiros que atuam no exterior, tem o pessoal lá da Ucrânia e da Rússia, que foram liberados pela FIFA para suspender o contrato por lá e assinar um contrato com qualquer equipe do futebol no planeta, né? Então as equipes vão contratar agora, né? O Fortaleza não é diferente, anunciou o Thiago Galhardo, o jogador que era pretendido pelo Ceará, um atleta que não interessava o Internacional, apesar de ter contrato até o final do ano. O jogador esteve no estádio tirando foto com os torcedores do Tricolor no jogo contra o Estudiantes pela Libertadores, né? E anunciou também o Lucas Sacha, um jogador de meio campo, que era lateral direito, um jogador desconhecido, né? Dizem que foi o centro de inteligência do Fortaleza o responsável de indicar esse jogador para ser contratado para o Fortaleza, né? Para disputar aí o restante da temporada. É um jogador, uma aposta, né? Eu não sei se seria a hora do Fortaleza apostar, dar um tiro no escuro, né? Não pode mais cometer erros. É um jogador de 32 anos que começou a carreira no Corinthians, acabou sendo dispensado do Corinthians, não foi bem, não foi aproveitado e rodou por equipes modestas do futebol brasileiro, né? Deixa eu dar uma revisada aqui em algumas equipes que ele já passou: no Grêmio Barueri, jogou no Pinheiros do Espírito Santo e no São José também. Teve uma passagem em 2012 pelo time do Icasa, do interior do Ceará. Você tem uma ideia, né? Como rodou esse jogador. E aí partiu para o exterior. Partiu para jogar na Bulgária, no CSKA. Jogou em Tel Aviv, em Israel. Voltou para a Bulgária novamente. Estava em uma equipe considerada pequena, lá no futebol grego. Estava na Grécia. Jogador que começou como lateral direito e hoje atua como volante, né? Um volante de marcação e que também tem qualidade de sair para o jogo. 1,72 m, mas jogou nesses futebol, assim, futebol periféricos, né? Da Europa e do futebol. Nunca jogou. Acredito que a maior equipe, depois do Corinthians, que o lançou para o futebol, que ele vai jogar, a chance da carreira dele vai ser o Fortaleza, disputando uma Série A, uma Libertadores, se o time conseguir passar por Estudiantes, uma Copa do Brasil, se o time seguir aí, conseguir a classificação diante do Ceará, abriu aí um 2-0 no primeiro jogo, né? Quer dizer, eu não contrataria, né? Sinceramente, não contrataria, já está contratado, é uma aposta e eu acho que não é hora de aposta não, a hora de apostar já passou e as apostas deram errado aí no time tricolor, mas o Fortaleza quis assim fazer o quê? Eu até brinquei com alguns amigos hoje da imprensa, a gente troca informações, de que seriam os bruxos do Vojvoda, né? Que quando você contrata assim muitos jogadores para tentar resolver um problema, elevar o patamar técnico do time, muitas pessoas apelidam de os bruxos, né? Os bruxos do Vojvoda. Será que esses serão os bruxos do Vojvoda que salvarão o Fortaleza do rebaixamento, que farão aí darão uma continuidade na temporada, vestindo a camisa tricolor, numa Libertadores, numa Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, onde o time está na última colocação? Tem mais, né? Tem mais jogadores aí sendo falados, esses dois foram anunciados como reforços, mas tem mais jogadores ali que estariam no radar do Fortaleza. Um deles é o Rômulo Otero, aquele Otero mesmo, que passou aqui pelo futebol brasileiro, jogador venezuelano, de 29 anos, e que curte um sereno e maresia, né? Para bom entendedor, sabe o que é, né? O cara curte um sereno e maresia, né? O extracampo dele não é muito bom, né? Não tem boas referências, não. E a última vez que ele atuou em bom nível
foi em 2017, quando vestia a camisa do Atlético Mineiro. Em 2017 foi um ano muito bom para ele. 55 jogos, 14 gols marcados e 3 assistências. Depois foi mal no Galo, né? Foi diminuindo aí as suas participações. Foi negociado com o Al-Wehda do Emirados Árabes, onde acabou depois retornando para o Atlético, não foi bem por lá. No Atlético retornou fazendo na temporada 2019 27 jogos, com 3 gols apenas, e foi repassado para o Corinthians. No Corinthians também não conseguiu jogar, não conseguiu emplacar. Era um jogador muito bom de bolas paradas, mas o treinador não pode colocar o cara em campo só para fazer isso. Né? O cara tem que correr, tem que dar o sangue, né? Tem que suar a camisa. E não é muito do Otero, não. O Corinthians conseguiu negociar o jogador para o Cruz Azul, do México. Está lá onde se encontra nesse momento, né? Na temporada 2021-2022. 16 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Um jogador que, se retornar para o futebol brasileiro, aí um amigo meu falou, mas ele pode recuperar o futebol dele. É um si, né? É outro jogador que eu não apostaria. As últimas temporadas ele jogou em alta performance há 5 anos atrás. Né? Então seria também uma temeridade se realmente for verdade que o Otero estiver aí no radar do Fortaleza. Eu espero que não, né? Espero que encontre aí melhores opções no mercado. Aí tem mais 2 nomes que eu até vejo com bons olhos. O Fortaleza está de olho, mas só que não é só o Fortaleza que estaria de olho. O zagueiro Adrielson, do time do Sport, está em litígio com o Sport, acabou colocando o Leão da Ilha na justiça, né? Um jogador da categoria de base do Sport, jogou pelo Sport, 24 anos, 1,82 m. Bom zagueiro, o São Paulo está de olho nesse jogador, um jogador que está acabando agora o contrato com o Sport. Ele está justamente tentando uma rescisão de contrato. Né? O Sport emprestou ele também para os Emirados Árabes, jogou lá no Al-Wash. O time árabe tinha a opção de compra, acabou não fazendo essa opção de compra, e ele voltou para o Sport com o salário das Arábias. Né? Lá ele recebeu um aumento de salário, e o Sport não tinha essa condição de pagar esse salário. Por isso, quer negociar o jogador. Só que o jogador está terminando o contrato. O São Paulo entrou na jogada aí, mas o São Paulo não quer pagar uma compensação financeira para o Sport. Então, está esperando, está assistindo de camarote aí o Adrielson ficar livre do mercado para poder levar ele para o Morumbi. Então, não é só o Fortaleza. O São Paulo também está interessado nesse jogador, né, que primeiro precisa resolver essa questão aí com o time do Sport. Seria um bom reforço, na minha opinião. O Fortaleza precisa de um jogador mais jovem naquele setor, principalmente ali do lado esquerdo, onde o Tite já é veterano e não vem dando conta do recado. Então, para mim, seria um jogador importante, um jogador interessante para reforçar o Fortaleza nessa temporada 2022. Outro jogador do Sport que está no radar do Fortaleza, estaria no radar do Fortaleza, é o goleiro Maílson, né, que também esteve aí no radar do São Paulo. O São Paulo também, em dado momento, viu com bons olhos contratar esse goleiro de 1,97 m, um goleiro também que é formado nas categorias de base do Sport, jogador que tem contrato com o Sport até o final da temporada. O São Paulo também ponderou com seus dirigentes e percebeu que para o São Paulo, na cabeça dos dirigentes, teria que contratar um goleiro mais experiente, um goleiro do que o jogador de 25 anos, que é o jogador Maílson, né, que está disputando a Série B pelo Sport. Por outro lado, o Fortaleza poderia estar interessado nesse goleiro, um goleiro jovem, um goleiro de muita qualidade, e que eu acho que seria também, na minha opinião, uma boa o Fortaleza tentar a contratação desse goleiro. É claro que o Sport vai querer uma compensação financeira, porque tem ainda 6 meses de contrato com esse jogador. Né? Ele pode assinar um pré-contrato, inclusive, com qualquer outra equipe, mas se mudar para a equipe a partir de janeiro. Né? Nesse momento não poderia sem acertar com o Sport no qual ele tem contrato. Então, seriam esses os bruxos do Vojvoda para ajudar o Fortaleza a dar um levante no Fortaleza nessa temporada? O que você acha? Você acha que seriam boas contratações? A gente falou no Bruno Lamas, né? Aquele jogador que está jogando na Coreia, né? Meia, que poderia também interessar o time do Fortaleza e ao time do Grêmio. Né? É a hora que os times estão correndo aí o mercado em busca de reforço. Vamos ver se pintam aí realmente esses nomes no Fortaleza ou outros nomes também. Né? Dentro desses nomes que eu citei, não vi nenhum lateral. E o Fortaleza precisa de laterais, precisa não só de um volante, não,
Contratou aí o Lucas Sacha, precisaria de mais um volante, na minha opinião. Precisaria de um jogador de meia, que poderia ser o Bruno Lamas, ou um outro jogador ali, para tentar fazer frente ao Lucas Lima, que está só, o Crispim está mal, né? Entrou nesse jogo do Estudiantes, também não foi bem no jogo. Defensivamente teve uma boa participação lá, salvando uma bola, mas aquela bola redonda que ele jogava ano passado, não está bem o Crispim. Então, o Fortaleza precisa contratar muito mais jogadores do que esse pacote que eu falei agora, 2 anunciados já, o Galhardo e o Lucas Sacha, e esses outros 3 que estariam no radar do Tricolor. Você acha uma boa esses 3 nomes que eu citei agora, o Otero, o Adrielson e o goleiro Maílson? Será que seria uma boa para o Tricolor? Seriam os bruxos do Vojvoda para salvar o Leão nessa temporada? Então deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, deixa a sua curtida também, que é bem importante para ajudar aí a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube, o canal do Rockston. Espalha para geral. Tamo junto, galera.